prática do que vamos ter aqui. No primeiro momento, eu imagino que até as 9h30, falaremos sobre educação inclusiva, um vídeo, acessibilidade e motivação, mais um vídeo em seguida. Escola inclusiva, vamos falar alguma coisa sobre as políticas públicas, o objetivo da inclusão, vamos falar sobre a teoria e a prática, e eu já aproveito para dizer aqui nesse momento que esse foi o X da questão, que me motivou a estar falando sobre inclusão. Porque eu trabalhava inclusão, tanto na escola regular, como numa escola especial, e as dúvidas permaneciam, tanto numa quanto noutra. Então, a teoria e a prática foi o tema de dissertação do meu mestrado. Para vocês entenderem, rodei muito, pesquisei muito, e as dúvidas continuavam. E ainda continuam, em muitas situações. Vamos falar um pouquinho sobre a ação do professor, a tecnologia assistiva, tá? Que já é bem difundida, mas ainda pouco absorvida pelas escolas. Ainda falamos muito em sala de recursos, né? Acessibilidade na inclusão escolar é o tema que eu falei para vocês que eu acho excepcional, e sem acessibilidade não tem acesso ao digital, não tem acesso à rampa, não tem acesso ao prédio através da rampa, tá? E brevemente, a motivação, tá? Então nós vamos nessa sequência. Tudo bem para vocês? O que vem a ser a inclusão? A inclusão, ela está amplamente difundida. Legislação abrangente, todos os meios de comunicação falam de inclusão, mas e na prática? O ponto de interrogação continua, tá? Nessa situação, encontra-se o aluno. O aluno que já era tão rejeitado, rechaçado há tempos passados, não vamos nos ater ao histórico da evolução da inclusão, mas que hoje tem seu direito garantido. Então, a inclusão se caracteriza pelas diferenças do ser humano. No meio disso está o aluno, porque todo ser humano ele é diferente. Não existem pessoas iguais. Como entender isso? Eu acho que o nosso bondoso Deus, na sua infinita sabedoria, saberia explicar. Então, como ser único e singular, ele constitui um ser histórico diferente. Hoje, com a sociedade que temos, a sociedade é preconceituosa? Nós, enquanto seres humanos, temos preconceito? Temos. E eu vou dizer para vocês o seguinte, num dado momento, só para ilustrar, num dado momento eu cheguei num determinado ambiente em uma cadeira de rodas. Começamos a falar todas as situações daqui e dali, e após o intervalo, quando eles retornaram, todos saíram do ambiente, eu me encontrava em pé. Nossa! Agora, coloquem o que você sentiu. Qual foi o sentimento que você teve num primeiro momento, quando você me viu sentada? Pobre cadeirante. Nossa, que infelicidade. Ainda bem que não é da minha família. Será? Nossa! Essas foram as revelações que o público presente deu. Que bom, professora, que tu não és deficiente. Eu disse, que bom que nós entendemos assim. Que bom que nós entendemos que a deficiência pode fazer parte das nossas vidas a qualquer momento do nosso dia a dia. A qualquer momento eu posso deixar de ser professora para passar para o outro lado. Ou seja, a partir do momento que eu tenho essa visão de que posso mudar a posição de atuação,
eu começo a entender, a fazer presente e fazer parte dessa constituição da história, porque ela pode ser a minha história. Hoje é do João, é da Maria. Amanhã pode ser da Exídia, do Maico. Tomara que não, né, Maico? Com certeza, oramos e torcemos que não. Tá? Quando vocês me vêm às vezes falar, agradeço a Deus por isso, é porque realmente eu sou muito temente a Deus. Eu não coloco aqui questões de religião A, B ou C. Não entro no mérito, mas eu defendo um Deus poderoso, que já agiu fortemente em minha vida. Ok? A inclusão. O que a inclusão, então, trata? A inclusão, ela precisa de uma estrutura especial. Ela precisa de um atendimento individualizado. E a frase é clara, que diz assim, ó, não se trata de criar uma estrutura especial para o atendimento de quaisquer educandos, mas de fazer com que a estrutura existente, ela seja para atender todos os níveis, todas as deficiências existentes. Exídia, na minha escola, não atende, não tem estrutura o braille para deficiente visual. Hoje não há necessidade. A sua escola só tem um cadeirante. Mas a partir do momento que tiver, deve ter sim essa estrutura. E isso é gestão. O gestor tem que ter aquele up. Tem que ter. Percorri em várias escolas no município de Joinville. As escolas onde a diretora às vezes dizia: ah, que triste, mas a minha escola ainda não tem acessibilidade. Então, tem que voltar no ano que vem. De que forma ela comunicou isso? De uma forma agradável, porque a diretora não pode modificar uma estrutura de uma hora para outra. A diretora é uma servidora pública. Ah, então o que ela pode? Só que a forma de falar isso para a pessoa deficiente difere de um ponto para o outro. Uma é dizer, não tem vaga e acabou. E não fazer nada para que esse direito não seja garantido. A outra é comunicar, e precisa sim. Nós temos que fazer, temos que ter uma rampa de acesso, temos que ter o braille, temos que ter libras, enfim, temos que ver a necessidade emergente da nossa situação. Ok? Aqui, só essas perguntas dariam uma palestra. Mas sobre essas perguntas, nós vamos voltar lá no final, tá, da nossa fala de hoje. Qual a nossa concepção de homem? Cada um de vocês tem uma concepção de homem, de pessoa. Tá? A sociedade. Cada sociedade tem uma cultura. E ela é intrínseca do local onde ela está inserida. Qual a nossa concepção sobre deficiência? O que cada cabecinha pensa sobre a deficiência? E qual a nossa concepção sobre inclusão? Tá? Então essas perguntinhas nós botaremos lá no final. Ok? Inclusão, então, o que é? Além de tudo, inclusão é uma mudança de paradigma. Uma mudança de ao ranço. Tá? Eu não posso mais ter aquele pensamento de homogeneidade. Como muitos de nós, inclusive eu, fomos educados daquela forma tradicional. Tá? Talvez os pais de vocês, muitos de uma forma tradicional. E era colocado e cada um absorvesse da forma que pudesse. Então, a inclusão, quando eu falo diversidade, é uma diversidade total. A diversidade étnica, racial,
sexual, inúmeras. Ainda vai aparecer um slide onde todas as diversidades vão estar aparecendo. O que eu preciso? Eu preciso estar aberta para compreensão. Se eu tenho compreensão do que é inclusão, eu vou embora. Eu consigo avançar, eu consigo automatizar mais o meu aluno. Porque o objetivo maior é torná-lo independente. Tá? Muitas vezes ele está no ambiente, ele está integrado, ele não está incluso. Eu preciso compreender isso. Eu preciso promovê-lo, eu preciso fazer com que ele consiga fazer o seu melhor. Enxergar a deficiência, sim, mas entender até onde ele pode ir. E para isso, eu tenho que promover o meu aluno. Como ser humano que somos, preciso muito valorizar esse educando. Preciso valorizar, por quê? Ele já tem uma série de brindes, que ele nem pediu, mas ele ganhou. Porque ninguém escolhe ser deficiente. Se nós entrarmos no mérito da questão do que é deficiência, por quê, onde, como, tá? Nós teremos também um novo momento para estarmos falando amplamente sobre isso. O importante é que nós valorizemos o nosso aluno. Eu me referencio especificamente ao aluno da inclusão, por quê? Porque ele é o aluno que mais necessita da minha atenção. Ele é o aluno que mais precisa estar ali para receber o que eu tenho para passar. E para isso, eu preciso envolvê-lo, inseri-lo no contexto. Não é ele que tem que se modificar, tá? É eu que tenho que me adequar. É a escola que tem que estar nessa questão, ok? Eu convido vocês para assistir um pequeno vídeo sobre o que é vida. Pode ser?